Bom dia pessoal das redes sociais, tudo bem com vocês? Eu queria dar complementação aí a alguns vídeos que eu fiz aí sobre essa questão que está em voga, pelo menos nas últimas semanas aí esteve em voga, quanto à implementação das escolas cívico-militares aqui no estado de São Paulo. Na verdade é um projeto federal, né? Ele foi de iniciativa aí do mandatário federal /2020, né? A implementação de uma modalidade de ensino pautada aí por critérios cívico-militares, né? Por uma filosofia aí que atendesse aí essa demanda da sociedade, que poderia optar por uma escola com essa filosofia, né? Então nós precisamos fazer algumas pontuações e observações necessárias aí para nós entendermos as questões envolvidas aí nessa celeuma, né, nesta polêmica. Eu gostaria no vídeo de hoje de traçar um paralelo entre as escolas cívicos militares, né, atendendo aí os critérios de moralidade, legalidade, pragmaticidade, em paralelo aí com a escola, o modelo atual de escola que nós temos, que é o modelo construtivista, né? Que tem aí como mote, como um dos mentores, o Paulo Freire, que por sua vez se inspira na filosofia de Antônio Gramsci, né? E que é a filosofia educacional, a concepção pedagógica predominante, não a única, mas talvez a predominante aí no cenário educacional brasileiro. Lembrando aí uma observação importante de se fazer, que os dois autores mais citados em teses universitárias no Brasil são justamente o Paulo Freire e o Antônio Gramsci, né? Então não há dúvida de que a concepção pedagógica predominante no Brasil, pelo menos nas últimas 3, 4 décadas, ela é a construtivista, né? Que aí se amálgama muito bem aí também com uma filosofia progressista, né? Com uma ideia progressista, uma concepção progressista, né, de escola. Então vamos lá, vamos fazer aí uma identificação, uma relação e uma análise, né? Vamos cumprir aí os 3 pré-requisitos aí mínimos para a gente poder aí entender o que subjaz aí, né, nessas questões, nessa polêmica aí quanto às escolas cívico-militares. Então, a filosofia educacional, a lei, né, a lei de diretrizes e bases, proposta lá em dezembro de 96 pelo Fernando Henrique e pelo Darcy Ribeiro, né, prevê que existam diferentes modalidades de escola, de ensino, né? O ensino será baseado no pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, né? Então você tem um aspecto legal aí. A lei prevê diferentes filosofias pedagógicas, diferentes concepções pedagógicas. Você pode ter uma escola confessional religiosa, você pode ter uma escola militar, você pode ter uma escola construtivista, progressista, histórico-crítico, né? Ou seja, como a sociedade ela é diversa, você tem que ter diferentes modalidades, né? Diferentes estruturas de ensino, né? Então vamos lá, vamos interpretar essa questão, né? A escola cívico-militar, ela visaria atender interesses políticos, econômicos, sociais, né, de uma determinada parcela da sociedade que gostaria aí de estudar em escolas onde digamos assim, o mote principal, não o único, mas o principal, fosse a ordem, a hierarquia, a disciplina. Nós podemos questionar, né, ordem a partir de que ponto de vista? Ordem para quem, como, quando e porquê, né? Disciplina para quem, como, quando e porquê, né? É uma escola que ela visa, sobretudo, trazer à tona uma palavra, um conceito execrado dentro do atual modelo educacional, que é a palavra meritocracia.
dentro do modelo construtivista, que é o modelo da atual escola pública hoje brasileira, de forte matriz socioconstrutivista, a meritocracia viria aí a realçar uma outra filosofia educacional, baseada na tecnocracia, nos conhecimentos técnico-científicos, né? Nós sabemos muito bem que os militares têm fortes tradições tecnocratas e positivistas, né? Então veja bem, a escola cívico-militar ela atenderia uma demanda, né? Demanda, aquela que gosta da meritocracia, da hierarquia, da moral. A atual escola pública regular, né? Esse modelo que nós temos aqui majoritariamente no Brasil e no estado de São Paulo, ele tem uma filosofia baseada no socioconstrutivismo, né? No Paulo Freire, né? Que por sua vez era inspirado num grande filósofo do século XX, Antônio Gramsci. Quem era Antônio Gramsci? Então, para entendermos o Paulo Freire, para entendermos a atual escola pública, o atual modelo de escola pública de hoje, nós temos que entender o Antônio Gramsci, né? O Gramsci, um autor do século XX, um revisionista do pensamento marxiano, né? Ele tem dois conceitos basilares. Dentro da sua filosofia, existem dois conceitos que são fundamentais nós entendermos. Um é o conceito de intelectual orgânico e outro é o conceito de hegemonia, né? Então, Antônio Gramsci inspirou Paulo Freire, que é um construtivista, um socioconstrutivista. O que é o construtivismo? É uma filosofia que parte da ideia de que o aluno vai construir o conhecimento, né? Ele não é uma tábula rasa, né? Ele não é uma tábula rasa, mas a partir dele, da visão de mundo dele, dos parâmetros psicológicos, psicopedagógicos dele, ele constrói o conhecimento a partir do mundo real, mediado pela figura do professor, né? Mas voltando ao Gramsci, esse é o Paulo Freire que se inspirou em Gramsci, o construtivismo que é inspirado em Gramsci. O Gramsci desenvolveu dois conceitos, intelectuais orgânicos e hegemonia cultural. O Gramsci, eu já vou explicar os conceitos, já vou identificá-los e relacioná-los. O Gramsci, ele partia da ideia de que a classe dominante, ela exerce o poder sobre a classe oprimida, sobre a classe dominada, a partir não apenas da coerção física ou militar, ou seja, do uso da violência, né, ou do uso das leis, né, não meramente através disso, mas através da ideologia, né. Ele vai parafrasear Marx aí, né, que dizia que as ideias dominantes de uma sociedade são sempre as ideias da classe dominante. Ok? Tendo em vista isso, sabendo disso, ele desenvolveu os dois conceitos dele, né? A hegemonia política, econômica, cultural e os intelectuais orgânicos. A hegemonia é o domínio. Como que as classes dominantes mantêm a sua dominação? Através de que aparatos ela mantém a sua dominação? Como é que ela faz para que as suas ideias sejam as ideias dominantes? Então o Gramsci vai dizer, através da cultura, da propagação da cultura, da disseminação de ideias, de valores. E a escola, né? Ela seria, pegando aí um termo do Libânio, né? Ela seria um locus privilegiado da disseminação de ideias, né? É onde circulam as ideias. Gramsci vai entender que a hegemonia, o domínio, ele se dá nas instituições que os homens criaram: família, escola, igreja, lei, sindicato, partido político, empresas, sociedade civil organizada, cujo esse título é uma criação do Gramsci, né? A sociedade civil, ela se faria representar por esses entes que refletiriam a hegemonia, refletiriam o domínio, né? Então, ganhar esses espaços
ganhar esses entes, ganhar a produção de ideias, a circulação de ideias. É fundamental você ganhar isso, né? Por quê? O Gramsci vai revisionar o pensamento do Marx e vai descobrir que para se implantar um modelo socialista, você não tem que mudar meramente a estrutura econômica da sociedade, a relação burguês-proletário. Você tem que mudar a forma das pessoas pensarem, porque elas são dominadas pelas ideias, pela ideologia. Por isso que a discussão da escola dá tanta polêmica, porque ali circulam as ideias, os valores, as narrativas, a visão de mundo, né? Então você tem um conceito fundamental no Gramsci, a hegemonia, que pode ser política, econômica ou cultural. A escola, ela reflete sobretudo a hegemonia cultural, mas política e econômica também. Os três estão imbricados aí nesse conceito. Um outro conceito fundamental, intelectuais orgânicos, né? Para o Gramsci, cada classe produz os seus intelectuais. A burguesia produziria, né, os seus intelectuais, né, orgânicos, e o proletariado precisaria também produzir os seus intelectuais, né? Produzir os seus intelectuais que representassem os ideais da classe proletária, no caso, né? Então, mais uma vez, a importância da escola. A escola seria a formadora desses intelectuais que representariam os interesses dos filhos da classe trabalhadora. Então, muito bem, identificado e relacionado essas questões, né, escola cívico-militar, tecnocracia, positivismo, meritocracia. Escola atual, progressismo, socioconstrutivismo, hegemonia, valores politicamente corretos. Aqui está o cerne da questão. Quando nós analisamos o que vem acontecendo no Brasil, nós vamos perceber que ganhar esse debate na escola pública é mais importante do que muitas vezes ganhar os cargos políticos. Por quê? Na escola se dissemina ideia, ideias, circulam narrativas, circulam visões de mundo. Quem, obviamente, exercer essa hegemonia sobre a visão de mundo, sobre as narrativas, sobre o discurso, ele domina a sociedade. Então é óbvio que a implantação de escolas cívico-militares, ela atende também a um projeto de poder, assim como a escola progressista socioconstrutivista, ela atende a um mecanismo de poder. Agora, para dizer o que está certo, o que não está, sobre quais pontos de vista, né? Sobre qual ponto de vista que a gente iria emitir juízos de valores. Afinal de contas, você gostaria que seu filho estudasse numa escola onde supostamente reinasse a ordem, a hierarquia, a meritocracia, ou numa escola que ensine valores politicamente corretos, progressistas? Essa é a grande questão que está em voga, que subjaz a esse discurso. Um grifo meu, opinativo. Os dois modelos, na verdade, eles trazem avanços e eles têm retrocessos, é um processo dialético, né? No caso dos militares, uma certa hierarquia, uma certa meritocracia é bom porque o mercado de trabalho exige isso, obviamente, né? Porém, é inevitável dizer que a meritocracia, né, é inquestionável o fato de que a meritocracia vai produzir alguma desigualdade. Isso é fato. Lá nos progressistas, no socioconstrutivismo, é óbvio que você precisa ter pessoas com uma consciência de classe, né, que tenham valores aí mais igualitários. Mas nós não podemos negar que esse atual modelo progressista socioconstrutivista, ele não prepara ninguém para nada. Ele não atende lá aos 3 objetivos da educação básica: preparar para a cidadania, qualificar para o mercado de trabalho e possibilitar o prosseguimento dos estudos em nível superior, né? Então, óbvio que os dois têm avanços e retrocessos, né? Ficando obviamente para a sociedade civil organizada, que é um termo gramsciano, decidir que modelo de escola, afinal de contas, ela quer para o seu filho.
Beleza, pessoal? Bom dia a todos. Valeu, foi um prazer estar aí com vocês.